E aí, pessoal, quanto tempo? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, galera, depois de muito tempo aí longe do canal, né, envolvido com bastante coisa de trabalho, estou de volta agora com um novo formato de vídeos aqui com vocês, que eu vou estar trazendo aqui, além dos vídeos que eu já trabalho, né, daquele método tradicional, vou estar também agora trazendo vídeos de react, né, porque a gente vê que é uma coisa que está um pouco em alta, o pessoal se engaja bastante nesse modelo de vídeos também, e aí eu pensei, por que não? É interessante até para levantar algumas questões relacionadas sobre algumas opiniões que a gente vê aí canais afora. E acho que isso é um jeito que também pode funcionar até para a gente aqui do canal acabar se engajando dentro do assunto. Eu pretendo trazer vários vídeos de vários assuntos aqui para debater com vocês. E acho que nada mais interessante do que trazer um vídeo a respeito de filmes. É uma coisa que a gente gosta, a gente consome rotineiramente. Então eu pensei em pegar esse vídeo aqui do canal do Jovem Nerd, que é um top 10 sobre filmes que foram falha no encanto. Que a gente pensou que ia ser uma coisa e bem no fim foi uma bomba. Então durante o vídeo eu vou estar assistindo com vocês, vou estar pausando, falando sobre a minha opinião em algumas coisas, né? Eu ainda não vi esse vídeo, claro que conforme os filmes forem passando, eu vou comentar a respeito da minha opinião, mas a gente vai pegar só os pontos importantes, a gente não vai deixar tocar o vídeo inteiro também, sem a gente dizer nada, como eu já comentei. Eu vou estar comentando as partes que eu acho importante, mas o que não for a gente vai passar direto e algumas coisas até a gente vai deixar para complemento do vídeo. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para serem avisados. E se tiver algum vídeo que vocês gostariam que eu fizesse react, que eu tivesse aqui comentando com vocês, podem estar me indicando que daí a gente pode fazer um vídeo react aqui e a gente fazer um debate a respeito em cima do assunto que vocês também querem, tá ok? Portanto, sem mais delongas, vamos lá. Filmes que nós achávamos que iam ser bons, mas foram uma merda. bosta, uma merda, Caraca. Que merda, hein? Eu lembrei de um filme que eu achei que ia ser bom e foi uma bosta. Rambo. Oh, she's got Nossa senhora, Rambo 5, né? Vamos falar aqui um pouquinho a respeito disso, porque o Rambo, a gente sabe que é uma franquia muito importante para o cinema brucutu, por assim dizer, né? E esse filme, ele é uma adaptação de um livro, galera. O nome do livro é First Blood, escrito por David Morrell, que tem disponível aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, se não me engano, foi lançado em 2024. E ele conta a história de um soldado traumatizado por conta da Guerra do Vietnã. Quando esse livro saiu e tal, e ele fez sucesso, o Stallone viu esse livro e teve a ideia, vamos fazer um filme, vamos adaptar e tal, é uma coisa legal. E realmente, ele foi um sucesso. Porém, o final do filme é diferente do livro. Eles deixaram essa ponta aberta para fazerem as continuações que vieram depois, né? Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4 e chegou no Rambo 5, que era um filme que seria um desfecho final. Literalmente uma despedida do John Rambo. Só que não deu, galera. Infelizmente, esse filme do John Rambo, o Rambo 5, que é o Last Blood, né? Tem até esse título no final. Ele é um filme muito cheio de problemas. Ele apela demais para coisas assim que, além de ser aquele clichê, claro que a gente sabe que clichê em filmes, eles assim até são bem-vindos, assim, e são bem aceitos de certa forma. Porém, aqui eles tentam pegar muito na questão da violência e se esquecem de algumas estruturações de roteiro. As cenas de ação, elas são um pouco atrapalhadas, assim, por assim dizer. E foi um filme que realmente não agradou muita gente. A apelação visual na questão da violência é uma coisa que sim, tá bastante preponderante no filme, a gente vê. Mas é algo que infelizmente não deu certo e não casou com aquilo que a gente esperava. Esse aí ganhou de ó concurso, cara. O Rambo 4 é foda. É um final incrível. perfeito. É incrível. Verdade. Rambo 4, ele é um filme que a gente sente o peso do tempo nos ombros do personagem do John Rambo. Ele já é um homem que tá com uma certa maturidade, com uma certa idade avançada, por assim dizer, surrado do tempo por conta de muitas missões e coisas que acabou acontecendo na vida dele. Ele tem muito significado na vida do personagem, assim, que dá uma nuance muito mais significativa para a história dele. Eu vejo que, assim, até a maneira como ele toma certas decisões no Rambo 4, elas são muito mais significativas, tem peso, tem consequências, a maneira como ele age com as pessoas que ele está tentando proteger, ela tem muita importância ali, muita profundidade. E a questão da violência, sim, é algo que está muito presente. Eu acho bem importante de dizer isso, porque não é o fato de que ele tá, né, um homem mais velho, mais cansado e tal,
mas isso não tira a questão da disposição dele pra matar. Ele é um personagem que ele sabe da consequência da ação dele e do que ele é capaz. Uma das cenas mais famosas desse filme é a cena que ele arranca a garganta do cara, assim, a traqueia com a mão. E é uma bela de uma cena, por sinal. A direção é zoada, é tudo esquisito. Não é questão da violência, já porque é muito violento. Não, pô, Rambo 4 é violento pra caralho. Rambo 4 ele liquefaz o maluco no E é tiro. foda demais. É verdade. Com um gogó do outro. Rambo é o cara da Guerra do Mato. É Guerra do Mato. É a Guerra do Mato. E aí o cara foi pra Não, Guerra ó, do Buraco. A cena das armadilhas Você vê é que maneira. Você vê que no Rambo 3 ele vai na guerra. No deserto, no na feira no chão, exatamente. Então, Uma coisa que é interessante de falar, gente, os filmes do Rambo, ele tem, assim, nuances diferentes, todos os filmes, né, são locais diferentes onde as coisas acontecem. A gente sabe que muita coisa acabou se perdendo no decorrer da história do filme, mas todas as ações e toda a ambientação em que as cenas de ação acontecem e como elas acontecem, assim, são bem significativas. A gente pode relevar bastante coisa do que é apresentado nos filmes, né? Porque o Rambo, ele é um soldado para ele sobreviver a praticamente tudo. o Rambo ele é uma saga que tem momentos icônicos. Então, tipo, o Rambo 1 é o... Sabe qual é? Sabe, faz as armadilhas, se costura. Lembra isso? Sim. Cara, quando as paradas dele se costurar no mato, virou um negócio que todo mundo falava dessa merda. Marcou. No Rambo 2 ele se esconde na lama, fica pendurado com a sanguessuga de tanguinha. Ele metralha os caras com a mão só. Ele manda um mission accomplished. O Rambo 2, até interessante de falar, ele foi novelizado depois do lançamento pelo próprio David Morrell. E foi uma curiosidade até que apareceu lá no vídeo do Pipoca e Nanquim falando a respeito do lançamento do livro aqui no Brasil. Lembra? Sim, Tira a faca, ele amarra a bandana. É foda, cara. No Rambo 3 ele tira a bala pelo buraco da frente com um graveto, taca fogo dentro. Eu lembro que essa cena foi uma coisa que marcou muito pra mim. A primeira vez que eu vi esse filme do Rambo foi no SBT, na tela de sucessos, junto com o meu padrasto, no caso. Tava meus irmãos junto, assim, achei uma cena incrível. Tanto que eu vi aquilo assim, eu pensei, meu Deus, como é que ele não morreu, né? Que a gente, quando é criança, a gente questiona tudo, né? A gente quer sempre ter o porquê das coisas. É uma cena que eu lembro que tem nesse filme, que ele explode um helicóptero com uma flecha. Eu pensei, da onde que isso é possível? Mas ainda assim eu tava curtindo, eu tava envolvido no filme, eu tava gostando, foi bem legal. Coisa que é interessante de falar, galera, é que Rambo também é um filme que ele fez muito sucesso por conta da onda de filmes brucutu de ação ali dos anos 80 e 90. O Stallone, junto com vários outros atores, né, o Schwarzenegger, Dolph Lundgren, o Steven Seagal, Chuck Norris, já era alguém que tava bastante em alta na época, Jean-Claude Van Damme. São atores que eles conseguiram meio que fazer a fama deles em cima de filmes assim, né, desses filmes de ação, um cara sozinho contra todo mundo, né, o exército de um homem só. Eu vejo que esses filmes assim, eles trazem uma questão visual da ação e da maneira como o homem assim toma as decisões e faz as coisas tudo sozinho, até por conta da época em que eles foram lançados ali, né, nessas épocas dos anos 80 e 90. Os filmes de ação, eles estavam sendo muito supervalorizados, era o que tinha maior alcance. De certa forma, a gente vê que esses filmes de ação foi muito importante até para o crescimento do cinema, para os filmes de ação serem mais explorados depois de um tempo, mas o gênero de ação, ele com o tempo foi ganhando outros ambientes de tipos de filmes, no caso, como a ficção, que a gente vê que Matrix também foi um filme que ele tem a questão da filosofia e dos questionamentos, mas a gente vê que a questão da ação foi algo que também estava bastante presente no filme e que ajudou a dar esse viés de alcance para o público. Então parte disso veio a ser acrescentado em outros moldes de subgêneros e gêneros que o cinema veio apresentando conforme o tempo foi passando. E no Rambo 4, você tem o cara velho, porque nesses 3 anteriores, ele tava no ápice. E aí chegou no Rambo 4, era um Rambo coroa. Exato. Que a faca era um pedaço de ferro que ele que fez. Sabe? E o cara é mais violento que nunca. Qual é a cena que ficou nesse filme aí? Qual é a cena que tu fala assim, nossa, essa cena, essa marcou mesmo. Essa foi o quê? Quando ele abriu lá o negócio de remédio e pegou o negócio. Arranca esse osso aqui que a mulherada chama de saboneteira. Arranca o osso do cara pra fora. Essa parte da clavícula é boa mesmo, realmente. I'm gonna hurt you real bad. Número 10, Azaghal, Esquadrão Suicida. Aqui, olha, eu vou ter que assinar embaixo, porque esse filme, gente, como foi difícil. Putz, eu lembro que quando eu fui assistir no cinema esse filme, deu 20 minutos de filme, eu tava pensando, cara,
eu tenho que limpar minha casa, eu tenho um monte de outras coisas pra fazer, eu tenho que cuidar dos meus gatos, eu tenho coisa da faculdade pra fazer, na época eu tava estudando, e eu tô aqui assistindo isso daqui. Por quê? Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Eu me odeio? Sabe quando você sente que é uma armadilha? Pois é. O pior, galera, é que depois de um tempo a gente sabe que saiu o filme da Liga da Justiça e existia a versão estendida. E o David Ayer veio com uma conversa dizendo que existia uma versão Final Cut de Esquadrão Suicida. Ele disse que ele gostaria muito de lançar a versão Final Cut dele porque disse que resolve alguns problemas que tem no filme. Se esse filme já foi ruim do jeito que tá, vocês acham que vai ter alguma coisa que acrescente pra mudar nesse filme? A gente sabia que esse filme ia ser ruim, é só vocês verem o trailer. Se você vê aquele Coringa cracudo que o Jared Leto fez, o que é aquilo? Os sinais estavam presentes, quem ignorou foram nós mesmos, então vamos aceitar essa culpa pra gente. Porque tudo que foi feito aqui não tem como você reciclar. Não tem como você dizer, não, isso daqui dá pra aproveitar. Uma coisa que eu gostei, só pra não dizer que o filme é de um todo ruim, foi a personagem da Katana. E era uma das coisas que eu queria que aparecesse mais, mas... A gente achou. Não. A gente hoje, agora a gente tem tudo gravado aí. Pode botar Mad Office do trailer, Eu a achei gente que ia ser empolgadão. bom. Eu gostei da interpretação dele, dessa cena. Eu gostei da risada, achei maneiro. Esperanças muito positivas. Atacar positivo? Não. Ah, tá Expectativo. expectativo. Esse filme tem uma chance de redenção aí. Tem, cara. E a redenção em Hollywood existe. Número 9, Matrix Revolution. Esse puta que pariu. Calma, gente, vamos devagar. Como é que eu começo isso? Eu não acho de um todo ruim. Eu sei que ele é um filme problemático, ele veio de uma sequência, né, do Matrix Reloaded, que pra muita gente, assim, as continuações são horríveis, eu digo sim que são ruins. Mas eu vou ter que pegar uma coisa aqui desse filme que eu acho que é importante. Quem é otaku e gosta de assistir anime, vai assimilar muito essa luta final do Neo contra o Agente Smith a um episódio de Dragon Ball. A cena na chuva, com todos aqueles detalhes e todos aqueles golpes e voo e acrobacia. Isso dali foi uma coisa muito próxima que a gente teve de Dragon Ball. Apesar de desenvolver algumas questões ali da guerra entre humanos e máquinas em Zion, que foi o que aconteceu, da invasão das sentinelas. Vejo sim, claro, que essa sequência não precisava ter existido. Matrix Reloaded e Matrix Revolution. E o ano em que esse filme nasceu foi um ano que saiu filmes que chamaram muito a nossa atenção. Não estou dizendo que foram todos filmes bons. O filme do Demolidor com Ben Affleck, Cold Mountain, Matrix Reloaded, que saiu no mês de maio, o filme das Panteras, a continuação, O Exterminador do Futuro 3. E, claro, teve o maior papador de Oscar que foi lançado no mês de dezembro, que foi o Retorno do Rei do Senhor dos Anéis. Então esse filme a gente pode ver que tanto o segundo filme quanto o terceiro, eles saíram até no mesmo ano. E Matrix Revolution veio mais para fazer o tal do caça-níquel, até como foi com Matrix Resurrection. Eu vejo que Matrix ele é bom só o primeiro filme, ele literalmente é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, fácil, que acabou caindo nessa malha fina de filmes que acabaram virando uma continuação, assim como acabou sendo com o filme do Rambo que a gente viu aqui logo no começo, né? Desnecessário. Matrix Revolution prometia entregar esse final. Sim, o final da história. E aí teve aquela confusão toda. Não entregou. Aí teve aquela Foi luta fraco. na chuva. Aí virou filme só pra ser cena de ação. Aí... A parada do primeiro filme não tava mais lá, era só dinheiro. Vai voltar agora. Então, é isso que eu vou falar. Com que ano? Com 20 que ano? anos, tipo, quase 20 anos depois. Na época que saiu esse vídeo, pelo jeito, assim, eles tinham só a noção de que o filme ia sair, mas mal sabiam o que estava por vir, né? Keanu Reeves voltando. Eu Keanu. tenho a esperança de que isso possa consertar a parada toda. Que ano? O Keanu, você espera que o Keanu possa consertar a parada toda? Isso é uma Ele, boa né? frase. Ele ou o Keanu. Lê do engano. be breathtaking. Número 8, Kingsman 2. I think he's got a point. Nossa! Calma, também é outro filme que a gente vai ter que... Eu vou levar um esporro de vocês pelo jeito. Mas eu realmente tenho que concordar em partes aqui. Ele é um filme que ele não tem um bom desenvolvimento. O que esse filme tem, na verdade, é um elenco bom. Sei que tem o Colin Firth, Julianne Moore, o Pedro Pascal, tem a Halle Berry também. Ah, e claro, o Mark Strong. Ah, e claro, o Channing Tatum, que
Se a gente for parar pra ver, até é justificável o fato de eu ter esquecido, né? Kingsman, ele é uma franquia de HQs do Mark Millar. Ele adapta, né, algumas coisas do quadrinho, mas o filme ele tem um viés um pouco diferente de algumas coisas que é trabalhado no primeiro quadrinho. O primeiro filme, Kingsman, eu acho ele muito melhor do que a história original do quadrinho. Não que o quadrinho seja ruim, não tô descaracterizando a história. Mas eu digo assim que dá pra você perceber a diferença se você fazer uma comparação entre um e outro. Porém, a situação no caso é que a gente viu que esse filme, infelizmente, ele tentou trazer um viés um pouco diferente. Mas ele é um filme assim que ele virou meio que um clássico cult, assim como foi a adaptação de quadrinhos do Scott Pilgrim. Mas ainda assim tem muita coisa pra melhorar, galera. Daria pra ser melhor. Daria. Cena do carro e o cara com a mão robótica. Nossa, incrível. cara, que decepção. Tudo. Cara Pascal, comendo hambúrguer Pascal. de gente. Não, o Pedro Pascal para da mesma maneira. Mas não é Foi mal aproveitado. Tinha tatu. Gambit, nunca será. O cara chega, America, então pum. Falou nunca será. Ele foi. Esse filme foi um vacilo do cacete, realmente. Foi. Vai ter agora o novo, né? O Kingsman, eu acho, cara. Vale ter contexto Nossa, histórico. é verdade. Desse Kingsman, ele conta a história antes, né, do que foi o primeiro Kingsman, no caso. Ele é um filme legal, galera. Eu digo assim que ele é um filme interessante. Até tem coisas que acontecem ali no filme que a gente não tá esperando. Digo que são algumas atitudes corajosas, mas tirem suas próprias conclusões. Será que a gente vai ser enganado de novo? Eu não quero ser enganado. Número 7, Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Como eu digo, chega a doer, mas é uma verdade. Gente, esse filme, além de ele não ser bom, ele é um filme arrastadíssimo. Ele é algo que deixa a gente querendo que o filme acabe logo. Ele consegue ser difícil, arrastado, um pouco chato em vários momentos, e algumas coisas assim aparecem e são deixadas de lado assim no mesmo instante. Porém, claro que uma das coisas que a gente sabe que aqui apareceu e que deixou todo mundo assim, nossa, olha só, foi o Darth Maul, que provavelmente eu acho que eles vão até falar alguma coisa aqui, mas vamos dar continuidade. Você foi enganado, porque você é um velho paia. Todos fomos enganados, porque eu também estava empolgado para ver esse filme, e eu fui ver no cinema também. Esse meio que virou meu bordão, minha namorada que falou. Por mais que eu tinha aquela empolgação de querer ver, porque, nossa, é Star Wars, né? Eu gostei, assisti a trilogia clássica, achei legal. A única coisa que me prendeu um pouco mais foi a cena da luta do Qui-Gon e o do Obi-Wan contra o Darth Maul. Era o retorno de Star Wars, que agora teve outro retorno de Star Wars, mas era o retorno de Star Wars. Era, gente, uma vida inteira sem nada novo de Star Wars. Aí é que tá a questão, né? Veio a trilogia nova do Star Wars também, que eu vou ser sincero em dizer pra vocês, virou mais uma troca de farpa entre diretores do que realmente a continuação de uma obra. Eu sei que muitos de vocês têm essa memória afetiva com o episódio 1, faz parte da infância de vocês, que ok, eu entendo. Mas o filme é ruim. Vocês sabem, hoje vocês têm de ser pra saber que o filme é ruim, que o personagem, você não sabe quem é o personagem principal do filme. É o Obi-Wan, é o Qui-Gon, é o Anakin. O Anakin só aparece depois de 40 minutos. O personagem principal desse filme é o Jar Jar Binks. Verdades sejam ditas. O cara aposta a vida do moleque, do futuro deles poderem sair do planeta numa corrida de pod racing, cara. Com uma criança. Cacete, cara. E aí, porra, é o Anakin. Ele é a gente sabe que ele é especial. Aí o pod quebra. Aí você fala assim, agora que vai tocar a música da força, ele vai consertar essa merda com a força. Não, ele aperta os botões lá 20 vezes e aí volta a funcionar. Oh, que desperdício, cara. Se vocês assistirem Speed Racer, isso daí acontece lá naquela cena em que o Speed tá numa corrida e acaba dando problema no carro dele. E aí ele meio que se concentra pra tentar ouvir o motor do carro. E aí é onde ele meio que usa a força pra fazer o carro funcionar de novo. Aí tem o Darth Maul é legal e tal, mas... Pô, É. o Darth Too Maul late. é prometido. Isso daí é uma coisa Olha, legal. o Darth Maul foi o primeiro hipster, a gente falou isso, né? É incrível. Primeiro hipster de lightsaber, não, porque agora todo mundo tem uma lightsaber modernosa, diferentona. Essa questão do lightsaber duplo, assim, foi uma coisa bem inovadora mesmo. Foi uma das coisas, assim, que mais chamaram a atenção na época. E hoje em dia, se a gente for ver, bem como o Alexandre falou, todo personagem de Star Wars tem um sabre de luz diferente. Meio que tentaram
inovaram, legal, trouxeram vários modelos de lightsaber, só que a gente ficou tão saturado isso que realmente, quando era um lightsaber novo, a gente ficava, meu Deus, mais um. A fêmea dupla dele era foda, e ele comia, cara. E o cara sabia lutar, porque eles eram uns velhos toscos. Exatamente. Era muito maneiro, o cara pulando, girando no ar com a espada. Tem uma garota que eu sigo no Instagram, que ela é dublê, e ela manda muito. Ela faz umas coreografias de lightsaber. Puta que pariu, é inacreditável, joga pra cima, pega atrás. Caraca. A Michelle C. Smith, ela é dublê desses tipos de artes marciais e ela realmente é excelente nas acrobacias. Ela tem bastante domínio, mostra ela fazendo os treinos diários, como que ela faz os movimentos, as técnicas que ela tem. Recomendo você seguir o perfil dela, é bem legal mesmo. Cadê essa menina aí, Star Wars? Exatamente. É isso que a gente quer ver o Jedi fazer. Não é aquela luta ridícula dela do Kylo Ren contra a guarda pretoriana. Aquilo foi muito ruim mesmo. Pô, verdade. Essa luta ali de Star Wars Episódio 8 com o Kylo Ren e a Rey contra a guarda pretoriana. Gente, guarda pretoriana é uma guarda de elite. Não é Stormtrooper de vermelho, gente. Eles são soldados altamente treinados e qualificados pro posto em que eles estão. Ah, mas são personagens que usam o poder da força. Foda-se! Nem isso souberam aproveitar, gente. Eu só quero ver o que vai vir daqui pra frente com essas novas sequências de filmes de Star Wars. Vamos ver até onde que eles vão conseguir saturar esse universo. Número 6, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Filme com o nome de filme da Xuxa. Minha experiência com Indiana Jones, que também é outro filme do universo de Lucasfilmes, eu comecei assistindo ali pelo segundo filme, que foi Indiana Jones e o Templo da Perdição. Quando eu vi aquele filme, eu fiquei maravilhado, gente. Nossa, aquelas cenas de perseguição, de luta, né? Um arqueólogo se envolvendo numa aventura assim. Né? Tanto que depois de um tempo foi o que me levou a jogar Tomb Raider também. Ele tem, assim, várias cenas de ação que às vezes são até um pouco cansativas, que é muito estendida. A ideia de se trazer uma passagem de bastão que seria pro filho do Indiana Jones. Mas eu queria falar das cenas de ação, que eu acho muito legal. Principalmente aquela cena da perseguição no meio da floresta. Eu acho aquela cena muito boa. Sei que tem umas bobeiras ali com questão ali dos macaquinhos que aparecem naquela hora ali. Porém, eu esperava muito mais. De verdade. Que filminho ruim, olha. E outra coisa também que eu pensei na época, nossa, é o Shia LaBeouf, né? É o cara do Transformers. Mas ele é um filme assim que dá pra você assistir ele sem se sentir cansado, sabe? É um filme legalzinho, ok? Mas engana bem. E outra coisa, a continuação que saiu depois, no lugar do Shia LaBeouf, tem a Phoebe Waller-Bridge lá da série Fleabag. Também foi um filme que enganou, tá, galera? Não vão pensando assim que, nossa, essa continuação talvez dê uma melhorada. Eu gosto da ideia. A ideia era mas tudo ali. essa primeira cena que ele tá no campo de teste, procurando não sei o que lá, e aí ele entra na geladeira que tem chumbo. É verdade. Essa cena da geladeira ali foi um baita de um plot twist. Ele sobreviveu a uma explosão nuclear, entrando dentro de uma geladeira e ainda é lançado a explosão pra longe, né? Claro, né, que isso dali é uma facilitação de roteiro, galera, mas a ideia foi bem legal, bem plausível. Eu acho muito maneiro, porque isso é totalmente Indiana Jones. Totalmente. Essa aventura no limite do fantástico. Esse filme tem outro problema também, que é o negócio de querer substituir o Indiana Jones. Shia LaBeouf era descoberta da vez. Era descoberta. Aí queriam trocar o Indiana Jones pelo filho do Indiana Jones. Cara, deixa o Indiana Jones. Tem umas paradas que eles têm que deixar descansar. Eu acho que pra um filme do Indiana Jones velho funcionar, o Indiana Jones não tem que querer estar na aventura. Essa é a parada maneira, sacou? Não, mas aí vai ter que ter uma substituição. Não necessariamente, vai ter que ter cara. novo, jovem. Não precisa ter alguém mais velho pra vender com um velho, você desacredita dos velhos. Número 5, Superman Returns. Esse é um... Você não achava que ia ser bom? Todo mundo achou que era bom. Não, sinceramente, gente, esse filme do Superman foi um filme chato mesmo. Foi um filme, assim, bem ruinzinho, bem meia boca. Esse filme, ele veio pra ser a continuação direta de Superman 2. E, infelizmente, não chegou nem perto do que foi aquele Superman. É claro que, assim, gente, não tem nem meios de querer comparar. Por mais que ainda assim fosse uma tentativa de reviver a franquia Superman pra dar continuidade nos dias de hoje, não foi um filme que conseguiu trazer essa proximidade, nem mesmo dos fãs, assim, do personagem. Foi um filme que prometia, porque ele ia ser a continuação direta do Superman 2. Lá do Richard Donner, lá atrás. Ou seja, ia trazer toda a estética clássica do Christopher Reeve. Ia ter a trilha sonora original do John Williams, cara. A cena do avião é tão foda. É exatamente isso. Uma coisa que me pega muito em filmes é a trilha sonora. Não tô dizendo que todas as cenas precisam
ter uma trilha sonora, uma música, alguma coisa assim para ser um crescendo. Ela consegue se sustentar sozinha sem música ou só com o som do ambiente ou do que está acontecendo naquela determinada situação. Mas é que aí entra o fator que o Alexandre trouxe que eu acho muito importante, que é John Williams. A trilha sonora do John Williams para Superman, ela é uma coisa que ela se tornou a identidade da franquia, da obra, dos filmes de Superman. Tanto que quando a gente pega até mesmo um quadrinho pra gente ler e tal, a gente vem com aquelas lembranças do que foi o Christopher Reeve como Superman, aquela música que faz a gente até relembrar de momentos e frames que foram bastante importantes pra gente. Eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer, porque é exatamente isso que o filme tá desenvolvendo. É uma ambientação que ela tá se tornando um todo naquele momento. E isso a gente realmente vê que faz a diferença. Eu lembro do negócio do condomínio, ilha condomínio do Lex Luthor. Nossa. Não, ele queria... É o Field Real Estate, é isso? Essa cena do condomínio é até interessante de falar porque me lembrou muito de Street Fighter, galera. Quando o Bison tá mostrando a ideia de criar a Bisonópolis. And then peace will reign in the world. Esse garoto aí vai voltar. Que garoto? O Brandon Routh vai voltar de super-homem do multiverso, do Crise das Infinitas Terras aí. Negócio de série de TV. Esse ator ele volta como Superman mesmo, né? Que é inspirado naquele Superman do Alex Ross do Reino do Amanhã. E a ideia de tentar trazer a Crise das Infinitas Terras nessa época das séries da CW ali, dos personagens da DC Comics, eu vejo que foi meio que um chamariz assim que acabou funcionando. A minha série favorita da CW foi a série do Flash. E gostei um pouco também da série do Arqueiro Verde. Mas as outras criações que veio depois, ali, tipo Lendas do Amanhã e esse Crise nas Infinitas Terras, assim, eu já tava até sem saco pra assistir. O Rex falou assim, está igual ao Superman do Alex Ross. Não está! Aquele cabelo, cara, parece um boneco da Barbie. É isso, cara. Mas ele é um cara legal. Acho que ele é um bom. Conheço ele, então não tem quem falar mal dele. Número 4, Prometheus. Calma, vamos lá, porque eu vejo diferente. Prometeu, ele é um filme bom. Eu vejo assim que ele é um filme identitário, porque ele é prequel de Alien. Ele é algo que traz uma ambientação diferente, um pouco do que é o filme de Alien, sim. Mesmo que algumas coisas pareçam um pouco confusas ou até mesmo ambíguas no decorrer do filme, é importante de se dizer que esse filme precisa ser dado uma chance. A ideia de se trabalhar o que está sendo trazido aqui em Alien Prometheus, no caso, Alien Covenant também logo na sequência, ele traz uma ideia de origem do mundo, sabe? Os engenheiros que aparecem, eles têm aquela aparência diferente. Essa noção de ideia de novo mundo, né? Um começo diferente daquilo que a gente já conhece do universo de Alien. Busca dar um sentido e um significado para como que isso começou. De onde que veio, de onde é que surgiu, né? Do que se alimenta. E tem muita coisa aqui que precisa ser dada uma oportunidade, porque tudo que veio a dar origem a isso que Prometheus trouxe para explicar como que começou, não só o universo de Alien, mas assim também a origem do mundo, é algo que traz uma elucidação também para como certas coisas acabam ganhando vida com o decorrer do tempo. Como que certas vidas surgem? Como que a evolução toma conta daquilo onde ela está habitada? Aonde ela se encontra? Como que ela busca meios de sobreviver, de se proliferar e de se manter vivo dentro de um ambiente e de um ecossistema? Prometheus é um filme que eu não colocaria numa lista assim, gente. Eu acho que ele precisaria de uma segunda chance. Até mesmo a continuação, que é Alien Covenant, que também dá uma abertura a mais para essa percepção desse ambiente onde a obra acontece. Foi uma merda. Ridley. Caraca, a garota correndo em linha reta da rosquinha. Tinha o Michael Fassbender de Android, tinha tudo. Android Eles estavam maneiro. criando toda essa cultura, né, de um mundo, como é que tava naquela época. Eu entendo o Ridley Scott falando assim, olha, eu não queria contar a mesma história que foi contada tantas vezes. Eles me trouxeram de volta, né? eu queria contar uma nova história. Esse argumento dele, eu concordo. Mas às vezes eu também só quero a mesma história, né? Às vezes a gente quer... É aquilo que eu comentei, galera. Pode ser a mesma história, é o universo de Alien, só que ainda assim tem coisas diferentes. Eu vejo assim que nessa colocação deles assim tá muito atrelada àquilo que
eles já viram nos outros filmes. Eu vou ser bem sincero, quando eu fui assistir esse filme, eu fui totalmente desavisado. Eu não assisti trailer e eu nem fazia ideia de que realmente estava alguma coisa relacionada com o universo de Alien. E quando eu assisti o filme, eu fiquei surpreso. Eu pensei, poxa, isso daqui é Alien. E eu não sabia. Foi aí que quando eu terminei de ver o filme, que daí eu pensei, vou dar uma olhada no trailer. É Alien, tudo bem. Mas a ideia, como eu falei antes, ela é muito diferente. Ela não é focada só na questão do terror. Ela vai ter a nuance do terror espacial, do sci-fi horror no caso. Mas o importante é a gente tentar ver qual que é o viés que a história está tentando focar. Que é um exemplo para vocês entenderem assim a diferença. Andor, a série de Andor lá de Star Wars. A gente vê que aquela série ela é muito voltada para questões políticas, de manipulação. Não tem poderzinho, não tem lightsaber. Tudo bem, mas ainda assim é Star Wars. Tem coisas diferentes, tem coisas novas, tem outros diálogos, outras percepções, outros debates e outras questões para serem problematizadas. Mas ainda assim é Star Wars. A estética tá ali. A gente vê que a nuance da percepção, a nuance das pessoas que estão envolvidas, dos personagens, é Star Wars. A mesma coisa é Alien. Ainda assim é um filme que tá contando uma história de Alien, mas é Prometeu. Foi feito com uma ideia diferente, mas que precisa de uma segunda chance. Só tinha xenomorfo saindo das costas, xenomorfo correndo, xenomorfo batendo cabeça em vidro de nave. Aí foi bebê gigante. Aí quando você entrega o filme, você me traz um bebê gigantesco, a menina no corredor de rosquinha, eu entrego uma cobra, a piroca alienígena furando na porra. Realmente nesse pode, você tá de sacanagem também, cara. Número 3, Planeta dos Macacos de Tim Burton. Kill them all. Que susto! Que susto! Porque agora, se fosse a prequel, no caso, gente do céu, daí eu ia falar, não. Mas esse aqui sim, esse realmente deixou muito a desejar. Tim Burton, você não serve pra sci-fi. É meio que um reboot do que foi o primeiro filme, que na minha opinião é uma obra-prima. O primeiro Planeta dos Macacos tem um plot twist no final. Eu só digo pra vocês, assistam. Deixem de lado a percepção de efeitos especiais da época, porque era aquilo que a gente tinha para aquela época. Mas é importante a gente ter esse viés perceptivo de que aquilo era o que foi feito na época e eles conseguiram atingir um ápice ali. Mas aqui, galera do céu, com bons atores e tudo mais, quer dizer, elenco não é uma garantia de que um filme também vai ser bom, galera. A gente cria aquela noção de perspectiva e espera que realmente seja bom, mas infelizmente não dá. O gorila é o melhor sim, eu acho. O gorila? É uma força da natureza em músculo, osso e pelo. O Planeta dos Macacos foi um grande sucesso na década de 70. Sim. O Mark Hamill falou em entrevista que ele esperava que Star Wars, quando estreou em 77, fosse pelo menos tão bem sucedido quanto o Planeta dos Macacos. A maquiagem na década de 70 era tipo assim, caraca, os macacos eles abrem, falam. Ele ficou muito marcado por esse avanço tecnológico, de maquiagem e tal. E o Planeta dos Macacos de Tim Burton trouxe Mais uma inovação na maquiagem que os macacos eram. Não era CGI. Essa questão do filme, realmente, a gente pode ver que o capricho foi mantido com a questão da maquiagem. Nessa questão ainda a gente pode dar os parabéns que realmente ficou muito igual. Até dá pra gente relembrar de que aquilo ali realmente foi inspirado na obra principal e que as ideias meio que se manteram ali. Não era computação gráfica, era tudo maquiagem, todo mundo articulado, todo mundo falando. É incrível. Mas o filme é uma bosta. É muito chamar a gente de idiota, né, cara? Puta que pariu, cara. Número 2. Esse filme empolgou todo mundo. Não quero ver, porque eu não fiz essa lista. Batman vs Superman. Tell me. Puta merda! Bom, vamos lá. Esse foi um filme-evento de 2016. Eu já não esperava muita coisa, tá? Porque é Zack Snyder, tá? Eu não espero muito de Zack Snyder, já desde a época ali de Watchmen. Eu gosto de 300, não vou negar, eu acho um filme, assim, até interessante. Tirando a questão do exagero estético que o filme traz, mas eu já não esperava muita coisa e realmente se confirmou com o que eu achava que seria. Ele busca mais dramatizar e fazer as coisas serem um evento olímpico, ao invés de apenas um filme para entreter ou contar uma história decente de uma forma correta e que valorize os aspectos dos personagens e da ambientação. Claro que ainda tem gente que gosta e tal, mas na minha opinião é
uma das muitas coisas dele, assim, que beira o ridículo. Eu até não sei se eles vão falar aqui nesse vídeo, mas tem um outro filme dele também que eu assisti e me arrependi, que se chama Sucker Punch, que parece um sonho molhado dele por colegial. Dá pra ver que esse filme ele é bem fetichista mesmo. Mas Batman vs Superman, galera, é um filme que ainda bem que eu não precisei pagar, porque eu ganhei o ingresso na época pra ir assistir. Empolgou? Eu não sei não, hein, cara. Porque Você não lembra na Comic Con, quando o Zack Snyder foi anunciar, nós vamos fazer um próximo filme do Superman. Aí ele chama aquele ator Harry Lennox pra ler o texto do Dark Knight Returns. Aí apareceu na tela o símbolo do Super-Homem e aí veio o símbolo do Batman atrás de todo mundo. Uau! Cara, foi muito empolgatório. Eu vou ser bem sincero com vocês, galera. Eu sei o que é essa emoção. Tá, eu vou me contradizer um pouco. Porque quando a gente gosta de alguma coisa e a gente tem um certo envolvimento na vida com certas obras, a gente quer ver aquilo ser bem tratado e bem feito. É óbvio. A gente sabe que isso de certa forma também é um problema. É uma obra legal, vai trabalhar com personagens que a gente cresceu acompanhando, lendo e relendo histórias, mas ver tudo isso e sentir essa sensação e depois ver o que aconteceu no filme, gente, é deplorável. Aquele filme do Will Smith dos zumbis lá, Eu Sou a Lenda, mostrava na Times Square um pôster de um Batman vs Superman que não existia na época. Lembra quando vazou o primeiro trailer e você foi me acordar às 3 da manhã lá na Polônia? Vazou o trailer do Batman vs Superman! E aí... Quem é? Vazou o trailer do Batman vs Super-Homem. Ah, toma no cu, porra. Tava todo mundo empolgadaço pra essa merda. E aí, cara? virou o filme da Mulher Maravilha. A melhor coisa do filme, de longe. É verdade, dá pra dizer que em partes o filme é da Mulher Maravilha, mas mesmo assim. E a versão de 3 horas é ainda pior, tá? Não muda muita coisa. Número 1. Ai. De tantos filmes, de tanta empolgação que a gente teve. Tá faltando filme nessa lista aí. Ah, mas é uma pena, tem que chorar 10. Mas eu tenho uma que doeu no coração. A trilogia Hobbit. Ai, puta merda. Eu até nem sabia que esse filme poderia estar aqui, gente, porque realmente esse filme não dá. A trilogia. Eu até fui ali pegar o livro pra mostrar pra vocês. Gente, olha a grossura que é o livro, certo? Beleza. Mas pra que fazer 3 filmes, 3 filmes de uma coisa que é desse tamanho? Por mais que tenha dragão, coloquem coisa que não tem no livro, nessa por mais que ainda tentem recuperar o afloramento, o sonho molhado dos fãs de Senhor dos Anéis pelo... Meu Deus, me fugiu o nome dele, cara. Do Legolas. Coloca um romance entre uma elfa e um anão, gente. A Tauriel, pra que aquilo? Toda a descaracterização dos orcs. A trilogia clássica dos filmes foi feito tudo maquiagem. Esse filme foi esticado demais, muito arrastado. Tem versão estendida, tá, gente? Tem versão, os 3 filmes têm versão estendida. E uma das partes mais legais do terceiro filme, que é a Batalha dos 5 Exércitos ali que acontece, tem muita cena cortada, que só tem na versão estendida, que acho que já fizeram de propósito. Poderia ter feito no máximo 2 filmes ali de umas 2 horas. O que importa pra eles é tá vendendo. Bora. E era um negócio que tava avisando que ia ser ruim, né? O filme ia ser entregue pelo Guilherme Del Toro. Sim. Então ia ser um filme muito mais sinistro, mais dark, mais pesado. Porque a história do Hobbit é uma história pequena, curta e longa, né? Exato. E eu fazendo 2 filmes. Então você pegar toda aquela situação daquela floresta sinistra, daquela criaturinha pequenininha que nunca saiu de casa, né? Que vai se aventurar. Se você pegar isso e transformar numa história quase de terror, é muito maneiro, porque o mundo pro Hobbit... Pra ele é isso. É algo total, sinistro. Aí o filme virou 2, né? Depois ia virar 3. Virou 3. Aí o Guilherme falou, eu não quero mais. Essa questão da sensatez do Guilherme Del Toro eu achei bem importante e bem considerável mesmo. Um cineasta, quando vê que as coisas estão fugindo do controle e está sendo arrastada e estendida demais, é importante parar para analisar e ver que aquilo dali não corresponde com aquilo que eles querem desenvolver. E ninguém melhor do que ele para ver isso. Porém, logo quem veio ali depois para assumir isso tudo, que foi o Peter Jackson,
ele acabou tomando uma assim que nem ele estava esperando. Quando as exigências de um período de tempo que se tem para conseguir dar conta de um projeto, às vezes elas são um pouco mais extensas e pode ser mais bem desenvolvidas e trabalhadas. Mas com o Hobbit, infelizmente, não foi bem assim. Aí botaram um caminhão de dinheiro na mão do Peter Jackson. É isso. E aí Ele não ia fazer o filme, ele ia ser produtor. Peter ia ser produtor, e aí quando o filme caiu na mão dele, ele tinha 1 ano e meio. E essa é outra pista, olha a pista. Quanto tempo ele demorou pra fazer Senhor dos Anéis? 7 anos. Só no roteiro, 7 anos. Nossa. Só no roteiro. 7 anos. Pré-produção monstra, preparar Não, tudo, monstro, cara. tudo monstro, E ele é. recebeu essa pica do tamanho de um bagre, se mexendo. Você tem 1 ano Tem 1 ano e meio pra pra entregar resolver essa porra, isso, e- pra resolver esse problema. Tem cenas de documentário que aparece ele não sabendo o que filmar. Ele tipo assim, deixa eu pensar. O cara que não tinha sabia o que filmar. 3, 4 equipes, maluco, pra filmar Senhor dos Anéis. Tinha equipe 1 filmando não sei aonde, equipe 2, tudo se preparava. Aí chegava o Peter Jackson e falava assim, ação! Aí, blá, 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 tchau, gente, obrigado. E ia pra outro lugar filmar outra coisa. Esse cara que não sabia o que ia fazer, tá perdido no meio do projeto dele, o cara que entregou o Senhor dos Anéis. Pois é, muito As estranho. pistas estavam lá. É. Claro que não dava pra perceber, porque a gente tava empolgado, a gente queria que fosse foda. Eu fico imaginando como que deve ter sido pro Peter Jackson o último dia de gravação dessa trilogia. Eu acho assim que foi como Atlas soltasse a terra de cima das costas. Aquele peso, aquela responsabilidade, tudo mais que ele tinha. Claro que assim, não acaba nas filmagens, porque depois tem a edição, o diretor também tem que estar envolvido nisso. E o último dia dele envolvido com essa obra deve ter sido assim uma das maiores festas que ele deve ter feito na vida dele. A situação é tão caótica e tão pesada que o responsável pelo trabalho não tem nem ideia de por onde começar, bem como foi falado ali. É tudo tão bagunçado e tão desestruturado, mal organizado, e a culpa não é sempre do diretor, galera. A culpa é de como que o estúdio às vezes entrega aquela obra, de como que o projeto vai ter andamento dali pra frente. O diretor é muito responsável por isso, leva o nome dele. O primeiro livro que eu li do Tolkien foi o Hobbit. Eu terminei o Hobbit empolgadaço e fui ler o Senhor dos Anéis. O primeiro livro que eu li foi o Silmarillion. Comecei errado, certo? Não sei, mas foi por ali que eu tive o primeiro contato. Daí sim que eu fui pro Senhor dos Anéis e depois eu li o Hobbit. Esse livro foi um livro que eu me apeguei demais. Um livro curto, que você lê rápido, é uma aventura. Vamos ver o Hobbit, vamos ver de novo o Senhor dos Anéis no cinema. Cara, aquela sensação. Lembra quando a gente entrou a primeira vez pra ver o Senhor dos Anéis e começa a voz da Galadriel? The world is changed. I feel it in the water. Como foi Nossa. foda. Eu queria essa sensação de novo com o Hobbit, cara. mas E ele não chegou nem perto disso. Aqueles orcs em computação gráfica. É tudo zoado, Eles cara. perderam muita alma, né? Romance de elfo e anão. Pra que isso? Toda aquela parte do Legolas. Anão gatinho, cara. Ninguém merece isso. Eu me identifico com os anões, vai pra ser bonito. Aí aparece o Saruman, que oh, que legal. Até não tem no livro, mas Isso é uma coisa que eu também tenho que dizer. O Saruman não tem no livro. Ele não faz parte da história, mas quer ver ele lutando. Que performance do Christopher Lee. Com a idade que ele tava, com acho que ele tava com algum problema de saúde até na época. E ainda assim, entregar o que ele entregou ali, olha, a única coisa. sabe o que eu lembro? Eu acho que eu só vi uma vez essa cena. Eu lembro com carinho o Saruman, o Conselho Branco, lutando contra os Nazgûl. Será que é legal ainda? Eu não quero ver de novo. Talvez é melhor não, deixa ele lá. Ai, Mas é isso, galera. Eu acho assim que a questão assim da expectativa dos filmes muitas vezes está atrelada ao trailer. Faz com que a gente pense, nossa, isso vai acontecer. Nossa, isso não vai acontecer. Tá, mas e cadê aquela cena que tava no trailer? Isso é uma coisa que deixa a gente com uma noção de que algumas coisas podem acontecer e aquele frame que a gente viu ali, que não tava nos cortes do filme, possa acabar dando uma sobrevida pro filme. Só que nem sempre é isso, galera. Eu até acho interessante em qualquer momento eu trazer um vídeo falando a respeito sobre a minha questão com o trailer, mas deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, se vocês quiserem deixar alguma outra recomendação de algum vídeo de outro canal pra gente tá fazendo um react aqui, né, debater a respeito, bem assim como eu fiz. Falem o que vocês quiserem, conversem sobre outros assuntos, mas sempre com educação. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de deixar o like e de ativar o sininho de notificação. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau!